Olá, eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E esse é mais um episódio do Menopausa Sem Medo, aqui pela TV Guaratuba. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre uma vitamina muito importante na menopausa, que é a vitamina B6. Nós vamos falar um pouquinho sobre como melhorar e por que, quando ela está baixa, ela vai comprometer toda a nossa saúde na menopausa e agravar um monte de sintoma. Quando a gente pensa na vitamina B6, ela vai ter uma ligação direta com os nossos neurotransmissores. E ela está muito ligada principalmente com os neurotransmissores da dor. Então eu começo a piorar a dor. Ela também vai fazer parte da regulação de todo o nosso fluxo sanguíneo. Ela auxilia também na nossa glicemia. Ela fica em torno do nosso corpo quando a gente consome. Ela é em torno de 8 horas, daí ela já cai. Então por isso que a gente tem que estar sempre colocando fontes na nossa alimentação. E ela é fundamental também para os nossos anticorpos, os nossos glóbulos vermelhos, para a absorção da vitamina B12. Muitas vezes eu estou consumindo B12, mas eu não estou absorvendo, que pode ser por uma deficiência de B6. Ela atua também naquela liberação do nosso ácido clorídrico para digerir os alimentos. Se eu estou com baixa B6, eu posso ficar com uma hipocloridria, uma diminuição de ácido clorídrico no estômago, fazendo aquela coisa assim, aquele empachamento, aquele estufamento, aquela sensação de alimento parado. E ela participa também na ação do nosso magnésio, importantíssimo, e favorece também todo o metabolismo das gorduras, das proteínas aí. E ela participa também, a B6, na conversão da niacina, que é quando a gente tem o nosso triptofano, que vai se converter em serotonina. A gente depende da B6. E esse triptofano, ele também vai se converter numa outra vitamina, que é a niacina, que é importante lá para a pressão, para as doenças cardiovasculares, e a B6 participa. Ela auxilia também nas náuseas, vômitos. Então, por exemplo, quando a gente está enjoado, muito comum em gestante, é muito comum, por exemplo, na labirintite, que a gente fica enjoada, aquele enjoo que vem, a B6, ela pode ajudar a melhorar esse enjoo. Ela participa também lá na síntese dos nossos ácidos nucleicos, e reduz aquela secura na boca que muitas vezes a gente tem. Ela ajuda também nas câimbras, naqueles espasmos musculares que acontece. Ela vai transformar, para a gente formar a serotonina, a gente depende da B6, que vai transformar o triptofano na serotonina. A gente vai precisar também da B6 para formar o nosso GABA. A gente tem um neurotransmissor que é o ácido glutâmico, que ele vai se transformar em GABA. Essa transformação é dependente de B6, e a B6 também tem uma função diurética no nosso corpo. E como que a gente pode perceber a deficiência da B6 no nosso corpo? A gente pode ficar com mais irritabilidade, com fraqueza muscular, aquele cansaço, aquela fadiga, dores articulares, tontura. A gente pode perceber também a cãibra noturna, aquele adormecimento nas mãos, nos pés, seborreia na cabeça. A gente pode ter aquela sensação de choquinho elétrico no corpo, dedos inchados, sentir aquele formigamento. E Catarina, onde que a gente vai encontrar essa B6? Quais são os alimentos? São vários alimentos que a gente pode estar consumindo a B6. A banana, vai ter a batata, as carnes, frutos do mar, o ovo, o frango, abacate, vamos pensar em nozes, castanhas, o arroz integral, tudo que for integral, a aveia, os feijões, grão de bico, feijão, lentilha, ervilha, o cacau. Então a gente vai ter aí a
B6. Então é importante que a gente coloque esses alimentos no nosso dia a dia. E muitas vezes a gente está numa situação, por exemplo, numa menopausa, que a gente está precisando muito de B6 e muitas vezes só o alimento às vezes não acode, porque a gente está precisando de bastante B6. E aí a gente precisa suplementar a B6 para ter esses níveis aí adequados. E o que vai ajudar a eliminar a B6? A gente perder a B6. Então, aí tem várias coisas, por exemplo, os remédios diuréticos, os anticoncepcionais, antidepressivos, o álcool, corantes alimentares da dieta, cigarro, antibiótico, tudo isso detona a nossa B6. E aí a gente vai precisar, por exemplo, da B6, ela tem uma ação muito interessante para, como eu falei, para regular todos os nossos neurotransmissores. Então, por exemplo, quando a gente pensa lá na menopausa, a B6 ela atua na síntese de neurotransmissores. E o que acontece na menopausa? A gente tem uma queda desses neurotransmissores. Por exemplo, a gente vai ter uma queda do neurotransmissor que chama-se GABA, o GABA ele tem uma função no relaxamento, ele auxilia lá no combate da ansiosidade, do estresse, do medo. E a gente tem lá a nossa serotonina, que é aquele neurotransmissor do humor, de dormir bem, de estar bem. E quando a gente tem esses neurotransmissores, para formar esses neurotransmissores, a gente precisa da B6. E quando a gente tem uma queda desses neurotransmissores, a gente vai ter depressão, dor, irritabilidade, ansiosidade, insônia, uma série de sintomas. Então a gente precisa ter e não adianta, por exemplo, digamos que eu estou com depressão, eu vou lá e tomo triptofano para formar a serotonina para melhorar a depressão, mas não vai adiantar se eu estiver com uma carência de B6. Eu preciso ter a B6 para poder fazer essa transformação do triptofano em serotonina, aí para transformar esse neurotransmissor ativo. Então ali a gente tem o triptofano, que é um aminoácido que vem da dieta, ou a gente pode tomar via suplementação. Ele vai chegar ali, aí para ele formar o neurotransmissor, que é a serotonina, existe no caminho uma enzima que chama-se hidroxilase. Essa enzima, ela vai fazer a conversão do triptofano na serotonina. Só que para fazer essa conversão, ela precisa de ativos para ativar essa conversão. E ela é dependente da vitamina B6, assim como do magnésio, do ácido fólico. Então a gente precisa desses nutrientes para formar. Se eu tenho uma deficiência desses nutrientes, vai cair. Se eu tenho uma carência, eu não vou formar serotonina, e aí eu começo a ter sintomas, várias coisas. Eu posso ter uma carência, por exemplo, da serotonina, vai me levar, por exemplo, insônia, vai me levar a compulsão por doce, pelos carboidratos, ansiosidade, mau humor, libido. Eu posso ter, por exemplo, uma alteração na minha temperatura corporal, os movimentos peristálticos do meu intestino. Então a serotonina, ela é responsável em fazer as fezes lá do nosso tubo, do nosso intestino, caminhar para ser jogada fora. Então ela faz aqueles movimentos peristálticos. Se eu tenho uma deficiência de serotonina, ela não faz esses movimentos, fica lento. Aí eu começo a deixar mais fezes parada no tubo. Então aquela pessoa que tinha o intestino que funcionava bem, de repente o intestino está parado, ficando 2 dias sem funcionar, porque os movimentos estão lentos, não tem movimentos ali para empurrar. Então isso está ligado com uma deficiência de serotonina. Então, só que para formar serotonina eu dependo da vitamina B6. Então olha a importância de a gente estar bem com essa vitamina. E a gente precisa, por exemplo, desses neurotransmissores, dessa vitamina para a nossa função nervosa, para a função hepática, para a nossa pele, para a nossa função ocular, para energia, para monte de coisa. Então a gente precisa melhorar essas
fontes na dieta de B6 para estar bem, e se for o caso, a gente precisa suplementar a B6 para que regule, porque na menopausa, como cai tudo, a gente fica muito mais suscetível a ter várias deficiências. Então a gente precisa sempre estar atento para saber o que está pegando, não ir direto para a droga, mas sim buscar os causadores que estão ocasionando aquele sintoma para a gente ficar bem aí na menopausa. Então, meninas, fica aí essa dica aí para vocês cuidarem da vitamina B6, porque ela é super importante na menopausa. Um beijo para vocês! Despachante Guaratuba, transferências, primeiro emplacamento, não importa o tipo de veículo, nós fazemos para você com agilidade e confiança. E mais, vistoria veicular eletrônica, nós realizamos a vistoria no local e também fazemos comunicação de venda, parcelamento de débitos, consulta de multas e demais pendências, alterações de dados e mudança de município, baixa e bloqueio de veículos e alteração de características. Despachante Guaratuba, agora em novo endereço, na Rua Menelau de Almeida Torres 137, ao lado da GT2 Placas. Fone 41 98876 0017.